pessoas maravilhosas! Eu sou a Yas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Ordem Paranormal aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre o ARG de Calamidade, o jogo de Kia que começou na sexta-feira, dia 27 de agosto. Já deixa logo o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e vamos logo pro vídeo. Anteriormente, o Cellbit entrou em um hiato indefinido. Porém, no dia 27 de agosto, ele mudou sua foto de perfil no Twitter para uma imagem preta. Pouco tempo depois, o Hakim postou em seu Twitter que recebeu um pacote, no qual estava escrito endereçado a Dante. Dentro do pacote havia um envelope preto, selado com o símbolo do medo. Depois do Hakim, outros streamers também receberam os envelopes em suas casas, e todos foram abertos em live no próprio dia 27 em horários diferentes. Todas elas tinham a inscrição: todas as coisas têm um fim. Você está convidado para o jogo de Kia, o fim de tudo. Além disso, cada uma tinha uma mensagem personalizada. Assim que o Guache abriu sua carta, o site oficial do Ordem Paranormal recebeu a interrogação em seus tópicos, que levam para um site que pede uma senha. Na carta do Guache, o primeiro a abrir, estava escrito: quantos pedaços de você serão arrancados até que você finalmente termine como todos os outros abutres? Letras faltando formam fraco. Na carta da Gabi, que abriu em seguida, estava escrito: um pilar que sempre levanta tantas coisas sozinho faz falta ao ser removido. Que tal ser testada mais uma vez? Um jogo interessante, que tenho certeza que vai gostar. Apenas lembre-se, uma peça de um quebra-cabeça nunca é útil sozinho. Vários números estavam na parte de baixo da carta dela. Na carta do Hakim, que abriu só de noite, estava escrito: seus atos catalisaram um fogo que destruiu todos que você amava. Você se aproxima cada vez mais da morte. Nada tocado por você voltará ao que era antes. E em braille, na parte de baixo, estava escrito: peão. Na carta do Calango, estava escrito: Phalaenopsis, só que o texto estava escondido. Na carta do Phelps, estava escrito: marcados, evitar, desastre, retorno, ordem, segurança, ocultismo, convite, jogo, Kia. As primeiras letras das palavras da primeira linha da carta do Phelps formam medroso. Ao pegar a carta da Bagi, resolvendo os números do final, resulta na palavra ausente. bit.do/ausente resultou nessa imagem. Ao organizar as letras de acordo com a instrução, temos property. Ao digitar property como senha do site, nos deparamos com essa imagem. Ao clicar no símbolo de sangue, aparecem os seguintes termos de serviço. Ao aceitar os termos de serviço, vamos parar no Mega, que tem esse arquivo sangue.rar para baixar. Ao descompactar a pasta, aparecem os seguintes arquivos. Pasta 1 tem um vídeo de 2 minutos e meio só com letras. O código gigante, traduzido de base 64 para imagem, converte para isso, lendo o seguinte link. Pasta 02 contém essa imagem e uma pasta zipada intitulada 02, que dentro tem um arquivo de imagem chamado thesun.png, mas tem senha. O texto que Guache recebeu na carta bate perfeitamente com os quadradinhos. Os quadrados com vermelho mais claro batem com as letras SRE e SITR, que é um anagrama para resistir, que é a senha do ponto .rar. Pasta 03 tem uma imagem do Lúcifer em cinza, sobreposto, e o título da imagem é amalgamados.png. Abrindo a imagem amalgamados.png com o WinRAR, nos revela um arquivo escondido, thelovers.png. Ela também precisa de uma senha. A senha do arquivo é a união dos dois personagens, Lúcifer. Pasta 04 contém o arquivo 04a.png, que é um GIF em imagem. Abrindo no Google Chrome, é possível ver o GIF e ao juntar as partes, resulta em mais uma carta. Em diversas pastas, encontram-se cartas de tarô, que quando ordenadas, formam a seguinte imagem. O alfabeto hebraico na imagem traduz para o acordo do diabo termina aqui. O acordo do diabo termina aqui é a senha do RAR, resposta _assim.rar. Esses são os arquivos dentro da pasta compactada. abutre.jpg, bilhete.jpg, presente.jpg. Após a resolução do enigma, o símbolo de sangue parou de brilhar. Após o Phelps, o último, abrir sua carta, foi postado no Twitter do Ordem Paranormal o seguinte link, para um vídeo no YouTube.
são 5 símbolos presentes no símbolo maior e as músicas têm 0, 1, 2, 3 e 4 minutos, respectivamente. Traduzindo os títulos das músicas do latim, temos repetição, memória, qualquer informação, perdido na temporada, melodia para piano. O espectrograma da terceira música se assemelha bastante com o piano. O nome da primeira música leva ao seguinte vídeo. Ao analisar o espectrograma da música, as seguintes informações foram encontradas: 2, 2 pontos, 03, 2 pontos, 52. E a imagem de um calango. Ao acelerar a música, encontraram o link bit.do/arrependimento, que leva ao seguinte link do Ingu. Um novo símbolo brilhou no site, o símbolo da morte. Ao clicar no símbolo da morte, somos redirecionados para um link no Mega. Nesse link, baixamos o arquivo morte.rar, que precisa de uma senha, sendo ela daemon. E após colocarmos a senha, precisamos de mais uma senha para acessar o próximo arquivo, repetition unitatum.zip. Mais uma vez, uma senha foi necessária, sendo ela Spiralis, que foi obtida ao acelerar a primeira música, onde era possível se ouvir uma das músicas de OST de O Segredo na Floresta, chamada Spiralis. Memoriae.zip é o terceiro arquivo encontrado. A nova senha descoberta é Decadência. A senha foi descoberta por chute. A resposta possivelmente pode completar a imagem do link bit.do/arrependimento. Eventualmente, foi descoberto que era só colocar arrependimento ao contrário no link do bit.do, que resultaria na palavra decadência. A senha para o quarto zip foi momento. Partes graves formavam tracinho e partes agudas formavam ponto em um código Morse. Agora para o arquivo perdidity intemporae.zip, usamos os espectrogramas encontrados anteriormente. Tivemos 2, 2.03, 2.52 e calango. Analisando os episódios do RPG, no terceiro episódio de Segredo na Floresta, encontraram a fala exposição paranormal, dita pelo calango nos minutos exatos indicados pelo espectrograma, resultando na senha exposição _paranormal. O último arquivo é addmelodiumpiano.zip. A senha é imutável, sendo descoberta ao dividir a melodia em grupos de 8 notas: Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá. E considerando as notas pretas, sustenidas como 0, e as notas brancas como 1, você chega em um código binário. Fazendo todas, você encontra a senha imutável. Utilizando a senha imutável, temos essas duas imagens a seguir. Para a segunda imagem, com as runas, temos a tradução Atropos, que seria referente a uma das 3 Moires da mitologia grega, que regiam os destinos, sendo sua contraparte romana conhecida como Morta. Era considerada a mais velha das Moiras, conhecida como inevitável ou inflexível, sendo ela que cortava o fio da vida. Após encontradas as imagens, o símbolo da morte se apagou. Às 3h11 do dia 29, foi a vez do símbolo do conhecimento começar a brilhar. O seguinte alerta aparece, indo para o @Ordem Paranormal no TikTok, onde tem 3 vídeos postados. Ao traduzir a imagem, usando os sigilos do conhecimento como base, obtém-se a palavra foco. A imagem em questão é parte do quadro Torre de Babel, de Frederico Italinao. Durante o primeiro, piscam os símbolos na tela, e se juntarmos elas e traduzirmos, vira um anagrama para Fritz. Já no segundo vídeo, os sigilos escondidos formam Arnaldo. Entrando no link bit.do/ArnaldoFritz, temos o seguinte arquivo. A senha para acessar o arquivo de conhecimento é Atropos. O arquivo livros.rar pede uma senha. Usando o SSTV, um programa que transforma áudio em imagem, obtiveram a seguinte imagem. Utilizando a senha Elas Estão Chegando, abre os seguintes arquivos TXT. Primeiro, TXT. Dentro de cada um desses .txt, encontraram diversas letras e números, formando um possível código. Colocando no site Library of Babel, encontraram: seguindo a pista da pintura da Torre de Babel, usando as coordenadas pela Library of Babel, inserindo o texto, achamos isso. bit.do/livro depois do 3. No link do Mega, achamos o arquivo quarto quadrante. Abrindo o arquivo rar quarto quadrante, temos esses arquivos. Usaram a cifra de Vigenère nesse código encontrado. A chave usada foi Rei e o resultado foi The Planets Today. Essa seria a pista para a resolução da imagem O Dia em que Tudo Começou.png. O dia em que tudo começou
é igual ao dia 29 de fevereiro de 2020, a primeira stream, o primeiro episódio de Ordem Paranormal. Alinhando e seguindo a ordem de aparição dos planetas na oração, Marte, Netuno, Urano, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Saturno e Terra, tem-se as letras O, C, G, R, I, L, G, A. Usando o Shift 12, 14, 19, tem-se a palavra Confuso, a senha. O terceiro arquivo é um peão, que leva até os seguintes arquivos, que precisam da senha encontrada anteriormente. Dentro dele é possível encontrar o pedaço de uma carta e o seguinte código. Já no segundo TXT, conseguimos o arquivo para o primeiro quadrante. Dentro dele tem o arquivo .rar, que precisa de senha, o arquivo papel.png e o arquivo aula.png. O arquivo com o símbolo de cavalo precisa de senha para desbloquear e contém os seguintes arquivos. Na imagem aula.png, utilizamos as direções indicadas na imagem papel.png e as seguimos pelas runas do quadro da imagem aula.png. Substituindo então com letras, temos a seguinte palavra. Decifrando a palavra sem sentido com Vigenere, utilizando a senha pesadelo, temos a palavra transcendere. Utilizando essa palavra como senha do cavalo.rar, temos mais dois arquivos. Um arquivo sem nome.png e mais um código. No terceiro TXT, obtivemos o link do Mega para o segundo quadrante, por meio do bit.do/segundo livro. Obtivemos as imagens outrolado.png e realidade.png. Temos duas imagens, dois textos, uma em alfabeto comum e o outro em sigilos. Traduzindo os sigilos, se tem o mesmo texto, mas com algumas letras diferentes. Pegando as letras alteradas no texto dos sigilos e juntando com as letras que foram mudadas no texto normal, se tem a frase "As regras não são mais as mesmas", que é a senha do burrar. O TXT 1.txt contém o seguinte código, semelhante aos anteriores, que presumimos que esse código se tratava de jogadas de xadrez. Obtivemos também mais uma parte da carta de Arnaldo Fritz. Já o quarto TXT nos revelou o terceiro quadrante, seguindo o mesmo esquema, link do bit.do e depois link do Mega. No terceiro quadrante tem um arquivo de áudio, senha, logos. Foi necessário isolar o áudio MIDI do SIDE, usando conversão para mono e convertendo a polaridade, cancelamento de ondas. Assim, obtivemos o arquivo torre.txt, com mais códigos de xadrez e também a imagem sombras.png. Usando cada um dos códigos de xadrez em seu respectivo quadrante, formamos o seguinte tabuleiro. Os códigos são formatados da mesma forma que um código FEM. Esses códigos são usados para interpretar um jogo de xadrez. Os espaços brancos devem ser pintados de preto, e os espaços com as peças devem ser pintados de branco, formando um data matrix. Usando esses quadrantes, pintando de preto onde não tinham peças, se tem o data matrix, que dá a palavra consciente. E foi assim que chegamos ao fim do elemento conhecimento. Algum tempo depois, diversas redes sociais de ordem paranormal tiveram sua foto de perfil alterada para o símbolo do anfitrião, acompanhados de finalmente. O símbolo de energia acendeu. Ao clicarmos nele, somos levados ao Mega. Nele, encontramos o arquivo minstyle.rar, que contém o arquivo minstyle.crt. Ao instalar o arquivo de certificado, ao verificá-lo, podemos ver bit.do/anfitrião com letras e números, que nos leva a baixar energia.zip, que contém o executável terminal.exe. Abrindo o programa no terminal e colocando a senha consciência, obtivemos isso. Depois da inicialização, temos um menu de escolhas e seus respectivos arquivos. Seguindo a opção Sala do Anfitrião, temos. Entrando em 2.txt e seguindo o link do Ingu, temos a seguinte imagem. As runas dizem Conjure o Ritual, enquanto na esquerda tem um conjunto de números riscados. Utilizando Multiple Tap Code, temos Transforme. Já em 3.txt, usando Shell Cipher, a primeira palavra é decifrada para Observation. Isso também resolve o enigma da primeira palavra em inglês, já que o caos é inevitável no universo. As letras faltantes, Shale, davam o indicativo da cifra. Enquanto isso, as seguintes imagens foram postadas no Instagram e no Twitter do Ordem. Os números se referem às linhas e letras do texto de bem-vindo, resultando em Twitter, o paranormal mudou depois do primeiro. Instagram, elas apenas agirão caso o equilíbrio esteja perturbado. As letras com asterisco formam a palavra precepta. Acessando a sala do anfitrião e colocando as respostas em sequência,
Precepta, Transforme e Observation, temos esse link do Ingu, que leva até a seguinte imagem. Usando os Sea Stabbings, as cartas são ordenadas com os naipes paus, copas, espadas, ouros, e a carta posterior é o valor dela crescido em 3. As cartas correspondentes são usadas como código para a cifra Vigenere, resultando em anfitrião/ocultismo/documentos/calamidade.txt. A seção do calamidade.txt temos isso. E essas foram as imagens geradas. O site caiu e retornou modificado. Surge então o símbolo da calamidade em um contador que terminaria às 18 horas do dia seguinte. E o seguinte tweet foi postado também. Depois que o timer acabou, começou o enigma final, com uma nova imagem do Coliseu com QR Codes. Ao efetuar a montagem dos QR Codes, obtivemos um link que levava até uma live do Selbit, com mais um contador. No final, foi anunciado o retorno do RPG para o dia 4 de setembro. Depois do anúncio, o símbolo do medo apareceu no site e encontraram a imagem do Veríssimo, mas essa parte posterior segue sem uma solução definitiva. Enfim, esse foi o vídeo sobre o Enigma de 72 horas de calamidade, o jogo de Kian. Foi uma experiência incrível e eu espero que tenham gostado do vídeo e do Enigma. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que gostam do RPG, que isso ajuda muito o canal. Enfim, obrigada por ter assistido, até a próxima e é isso.